que eu posso dizer? Com uma experiência própria de ter passado por uma situação assim, e hoje minha filha Júlia está no céu, mas é que tudo passa, acredite, tudo passa, e a superação vem, a gente só tem que estar disposto a encará-la de frente. E como a gente encara de frente uma situação? Tendo informação. Informação é que o Lipcast fornece. Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Lipcast, onde falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios, por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfur e eu sou médico dentista. E estou aqui hoje para conversar com dois convidados muito especiais, Edward Schmitz e Jefferson Pérez, os mestres da Escola do Podcast. Muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceito esse convite de participar conosco num Latitude. Eu que agradeço aí, Rony. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de participar. Realmente é um prazer aí estar contigo. Vocês alguma vez já tinham ouvido falar em fenda labiopalatina? Olha, Rony, eu já ouvi falar, não assim, nesse termo que você falou, fendolabiopalatina. Claro que a gente entende o termo. Quando eu conheci o seu projeto, eu entendi o que você estava querendo dizer. Mas eu conheci o termo mais como lábio leporino, né? É isso, né? Isso mesmo. A gente falava, né? O cara tem um lábio leporino. Tá, entendi. E era assim que eu conhecia. Eu não sabia que existia esse termo técnico, fenda labiopalatina, assim, né? Não tinha esse conhecimento, não. E tu, Jeff? Eu muito menos ainda. Sabe que no Brasil, o termo que é usado mais frequentemente é fissura labiopalatina. Nós usamos fenda labiopalatina em Portugal. Mas no Brasil é conhecido mais como o termo fissura. Mas, de fato, o lábio leporino é aquilo que prevalecia já desde os primórdios dos estudos e da divulgação entre as próprias pessoas, a nível da comunicação popular. E então começou-se a adotar o termo fissura labiopalatina, ou fissura ou fenda labiopalatina, como forma de descrever. A questão da fenda vai se tornando cada vez mais evidente, porque a comunicação vai fazer isso e nós estamos a trabalhar para que isso aconteça. O Atlas Lipcast é um projeto exatamente para trazer a fenda e a fissura labiopalatina para fora dos guetos de informação de nicho só, onde isso ficava circunscrito. O objetivo é fazer com que essa informação chegue a todo lado, porque nós queremos que as pessoas possam ter acesso e, se algum dia se virem confrontadas com isso, terem a oportunidade de dizer, olha, eu sei o que isso não é um drama, para desdramatizar a situação, sem romantizar e sem vitimizar. Olha, vocês alguma vez conheceram alguém ou tiveram conhecimento de alguém que tivesse uma malformação congênita? Eu conheci. Assim, a gente percebia por olhar para a pessoa, porque você percebia que os lábios não eram exatamente normais, eles tinham uma pequena diferença, mas nunca cheguei a perguntar. Foi uma pessoa com a qual eu trabalhava, era um funcionário ali, e ele tinha um lábio um pouco diferente. A gente não sabia se um dia ele se machucou ou se nasceu com aquilo, enfim, nunca entramos no mérito, para falar a verdade. Mas eu percebi que... E às vezes é até meio constrangedor, né? Às vezes a pessoa tem essa, como que a gente pode dizer, essa dificuldade às vezes de expressar que tem esse problema e é algo, principalmente, né, quando ele vem dessa formação, deveria ser encarado como algo absolutamente normal, né? E às vezes a pessoa tem, porque eu me recordo que na minha infância eu tinha um coleguinha lá do colégio que ele tinha. Eu tentei me lembrar assim, né? Mas eu me recordo que tinha um sujeito lá que tinha. Mas eu não me lembro assim exatamente como que era, sabe? Mas eu me recordo exatamente quem era.
E ele tinha esse problema, olha que legal. Tá vendo que legal isso? Eu perguntei se vocês já tinham ouvido falar, nenhum dos dois ligava inicialmente. E de repente vocês vão buscar a memória e os dois já tiveram contato de alguma forma com uma fenda labiopalatina. Esta é a grande realidade. A fenda labiopalatina acontece uma vez a cada 650 nascimentos. E isso é uma prevalência muito mais alta do que as pessoas imaginam. É muito provável que vocês tenham passado muito mais vezes por fendas labiopalatinas sem saber exatamente o que é que estava a acontecer. Inclusive, uma das imagens tradicionais que as pessoas não associam a essa malformação congênita é a imagem do fanhoso. E, eventualmente, as pessoas conheceram pessoas fanhosas e não sabiam, mas o fanhoso é fanho porque o véu palatino, que é aquela parte mole do céu da boca que fica lá atrás, tem uma campainhazinha pendurada, aquilo não funciona ou ficou mal formado. Então é exatamente por mau funcionamento do véu palatino que ocorre o escape de ar, que faz com que a pessoa tenha dificuldade de projetar o ar e passar o ar só pela cavidade oral. Fazer corretamente, e perdendo o ar pelo nariz. A gente chama de escape nasal. Então, agora uma coisa, uma curiosidade. Uma pessoa pode ter essa fenda interna sem ela aparecer no lábio? É exatamente isso. O fanhoso, isso, né? O fanhoso não tem nenhuma malformação visível externamente, tem a face completamente normal e o palato só é que está com a fenda. Existem as fendas submucosas, ou seja, você olha para dentro da boca dessa pessoa e parece que está tudo íntegro, mas na realidade a musculatura não está unida. Então o véu não funciona corretamente e é uma fenda que está coberta pela mucosa do véu palatino, mas que não funciona. O que causa exatamente isso, Rony? Assim, tecnicamente O problema da fenda labiopalatina ele é multifatorial. E não é só uma questão que gera a fenda labiopalatina. Os estudos da genética estão muito avançados, já existem várias identificações de alterações genômicas que levam a esse fenótipo da fenda labiopalatina. Muitos síndromes envolvem o aparecimento de fenda labiopalatina, mas não existe um único fator. E embora tenha uma característica de hereditariedade, há uma questão que é tudo que gira à volta, que são os fatores ambientais e que também podem contribuir para o aparecimento da fenda labiopalatina. Eu estou a falar, por exemplo, de efeitos teratogênicos, que são coisas que nós introduzimos no nosso corpo durante a gestação e que alteram o normal desenvolvimento do embrião. Para te dar uma noção, uma mulher que fuma, ela tem 75% mais hipóteses de ter um filho com fenda palatina do que uma mulher que não fuma. Certo. Ou seja, o ambiente acaba também pode gerar. Impulsionando ou evitando essa situação. Exatamente. Por exemplo, a colocação do ácido fólico na dieta desta grávida nas quantidades certas também pode ajudar a prevenir o aparecimento da fenda palatina. Portanto, todas essas coisas são... Ácido fólico? É, o ácido fólico, exatamente. Tu podes acrescentar na tua dieta que são enriquecidos com ácido fólico e podem ajudar a trazer esse improve de ácido fólico na altura da gestação. Agora, Rony, uma curiosidade, é possível você identificar esse problema, por exemplo, no feto e fazer um tratamento preventivo? A partir do momento em que a situação está identificada, que é geralmente na ecografia morfológica, é quando aparece a primeira identificação da fenda, a fenda existindo, já está o assunto definido. Porque o processo de evolução embrionário, tu não consegues interferir com ele diretamente. Existem técnicas, mas com um elevadíssimo grau de morbilidade, de operação in útero, que é operar a criança ainda no útero materno. Porque traz uma série de mais-valias em termos da qualidade dessa reabilitação cirúrgica. Só que a morbilidade é elevadíssima e não justifica a relação custo-benefício. Então, nessa medida, quando identifica, o trabalho que existe a fazer é de preparação para que tudo transcorra o melhor possível e para que essa jornada seja o menos traumática possível. E então, falando em jornada, a jornada do Atlas Lipcast começa exatamente pela ideia de criar um podcast informativo,
os nossos ouvintes sabem que a nossa principal fonte de informação é o nosso atlas, o nosso guia é um podcast. E vocês dois são professores de uma escola e de uma academia, que é a Escola do Podcast e a Academia do Podcast. O que levou vocês a criar essa escola do podcast? Poxa, essa história é assim, ó. Eu e o Jefferson, a gente já gostava muito de podcast. Então, porque a gente já se conhece por causa de trabalhos em outras empresas. Então, a gente era colega de trabalho. E depois eu saí dessa empresa, o Jefferson também saiu, e a gente manteve contato e a gente trocava muito figurinha sobre desenvolvimento pessoal, que é uma área que a gente gosta. E num determinado momento o Jefferson queria fazer um blog, e ele não sabia absolutamente nada de internet. Ele realmente não conhecia nada, sério. Até assim... Era um ignorante digital. Exatamente. Assim, ele era praticamente isso. Até que hospedagem, domínio e muitas coisas. E não tem nada de errado com isso, sabe? Não tem absolutamente nada de errado. Claro. No século XXI é analfabeto funcional. Porque assim, como a tecnologia ela evolui muito rápido, tem coisas que eu sou um total analfabeto. Eu, por exemplo, outro dia eu estava pedindo dicas para minha filha de como usar o Instagram. Então, não tem jeito. A gente tem que entender que é assim, o mundo é assim e a gente tem que procurar a gente se atualizar naquilo que a gente julga importante para nós naquele momento. E aí o Jefferson queria fazer um blog e aí começou aquela conversa. O que eu preciso para ter um blog? Você precisa ter uma hospedagem. Uma hospedagem? E depois você precisa comprar um domínio. O que é domínio? Hospedagem? Aí começam as confusões, né? Mas enfim. Aí eu fui, ensinei lá, dei um monte de dica pro Jefferson, ele foi, e ele começou o blog dele. Eu acho que com 1 ano de blog, e aí até me motivou também a continuar produzindo meu blog, porque na verdade eu criei um concorrente, porque ele também tratava de desenvolvimento pessoal. E o pior, sabe, Rony? Eu criei um concorrente que era muito disciplinado. Mas que coisa irritante, porque assim, eu falei, caramba, agora ele publicava direitinho toda semana, e eu falando, caramba, e eu já não era muito disciplinado, daí eu tive que me disciplinar mais. Sinergia de grupo. E foi assim, e aí eu produzia. Mas ele pulou uma parte aí, Rony, eu vou te contar a parte que ele pulou, que era o seguinte, ó. Depois ele continua de onde ele parou aí. Então vai. Por que eu quis fazer um podcast? Teve o blog. Tinham 2 motivos principais. O primeiro foi que justamente o Edward tinha o dele e ele pediu para eu escrever um artigo para ele. Eu estava meio que enrolando. É verdade. Aí eu escrevi o bendito artigo e mandei para ele e ele postou. Aí depois de alguns dias ele responde para mim assim, uau, o seu é o mais ouvido. Aí eu falei, opa, se o meu é o mais ouvido, eu vou fazer o meu blog, né? É lido, né? O meu mais lido, perdão. Aí ele falou, poxa vida, o seu aqui tá bombando. Eu falei, nossa, que legal, cara. Então isso aí é um sinal que eu tenho que fazer o meu blog também. Aí eu comecei a fazer. E o segundo motivo é porque eu já tinha percebido que o digital, lá em 2016, o mundo vai ser mais digital, tal. E eu falei, então eu preciso começar a me preparar, né? Então, aí eu comecei a me preparar. Aí eu entrei na jornada e pedi o apoio dele. Mas continua aí, gringo. Mas eu fui um bom professor? Foi ótimo, excelente. Virou até um parceiro agora, ó. Virou seu sócio. A gente continuou, né? E aí eu dando as dicas, aí depois, beleza, ele ganhou autonomia e foi seguindo. E aí a coisa entrou num trocar de figurinhas, onde a gente falava como é que tá o seu site, o que você tá fazendo. Daí eu falava o que eu tava tentando fazer, daí eu comecei a criar um curso, e assim foi indo. E aí chegou o momento que a gente trocava muita figurinha dos podcasts que a gente escutava. E a gente escutava muito podcast, principalmente os gringos. E eu, quando eu ouvi o podcast, e eu percebi assim que eu tenho uma certa dificuldade para escrever. Para mim é um desafio escrever. Eu não tenho uma habilidade, eu não diria assim, eu até escrevo bem. Mas é porque eu me esforcei para escrever. Pelo menos a minha esposa diz que, na média, eu escrevo bem. Mas a questão de vídeo eu também comecei a fazer. Mas o vídeo tem aquele negócio, né? Principalmente antes, que eu me preocupava demais com... não, mas minha gola ficou torta. Não, mas meu cabelo, deixa eu ajeitar o meu cabelo aqui. Não, peraí.
acho que eu tava... Não, peraí, deixa eu pegar que tava melhor assim. Então, para fazer um vídeo, demorava um tempão para fazer um vídeo. Então, um podcast já era uma coisa que eu tava pensando. Putz, eu tinha que fazer um podcast. Só que... Aí, como eu trocava muita figurinha com o Jefferson, eu falei, pô, por que eu não faço com o Jefferson? Vou chamar o Jefferson para fazer podcast comigo. De repente porque fica mais fácil você fazer com uma dupla. É mais fácil, né? Era até um dia, acho que foi em novembro, que tava frio em Curitiba. A história é assim, eu tava frio, eu tava no estacionamento da empresa, parei o carro, tava ouvindo um podcast, sentindo aquele frio descendo. Quando eu sentei na minha mesa, eu peguei o celular e mandei uma mensagem. Jefferson, vamos fazer um podcast? Daí ele topou. Aí começou. Daí a gente começou, nasceu o projeto. E aí nasceu. Mas Edward Schmitz e Jefferson Pérez não começaram nos podcasts pela escola do podcast, né? Pelo que eu percebi, havia um projeto inicial antes da escola do podcast, de desenvolvimento pessoal, que no fundo tentava colocar a vida das pessoas um pouco nos trilhos, não é isso? A gente começou com Vida nos Trilhos, né? Que foi o podcast inicial, quando o Edward convidou. Aí eu topei já de bate-pronto, aí a gente pensou no projeto, começou a listar os nomes, toda aquela confusão, né? Pensar num nome, pensar num site, num domínio, contratar hospedagem e tudo mais. E aí começou a jornada, e a jornada realmente começou com o Vida nos Trilhos. Mas como a gente passou pelo processo de pesquisa, principalmente o Edward pesquisando mais sobre essa parte técnica, foi legal porque como a gente foi passando pelo processo e a tecnologia não estava tão avançada quanto é hoje e tudo mais, a gente teve que pesquisar também para poder executar os passos. E passamos por um processo meio difícil, digamos assim. E aí a gente pensou, por que não estruturar isso? Só que ficou ali ficou ali guardado na cachola. E aí a gente começou a produzir o Vida nos Trilhos, que é o nosso podcast sobre desenvolvimento pessoal, sobre alta performance. A gente faz 2 episódios, um toda segunda-feira e um na sexta, que é o Sexta nos Trilhos, onde a gente faz a leitura aí de uma mensagem, troca uma ideia rápida para deixar uma mensagem de inspiração. E aí já produzindo, entrando naquele ritmo mais normal, né? Porque no começo você fica um pouco ansioso e tal, e depois aí você vai aprendendo, grava, regrava, passa todo aquele processo. A hora que entrou meio que no piloto automático, acho que foi abril, maio, o Edward estava planejando férias, e aí ele falou, puxa, acho que eu vou tirar férias. E aí acho que surgiu lá como ele estava pesquisando muito podcast, o pessoal do Podcast Movement achou ele lá numa propaganda, lá num anúncio. E aí era na Filadélfia, né, Edward? Porque a gente estava pensando em viajar, a gente tinha até pensado de ir para a Austrália, acredite. A gente estava pensando, será que vamos para a Austrália? Será que vamos para não sei aonde? A gente ia para algum lugar. Aí a Austrália talvez não, aí a gente estava pensando. E ficou nessa, Austrália, Estados Unidos, aí, bom. Aí quando eu vi que ia ter um evento de podcast justamente lá em junho, agosto, que era o período que ia tirar férias, e eu via na Filadélfia. Aí eu cheguei para minha esposa, olha, vai ter um evento legal de podcast na Filadélfia. Aí minha esposa pegou e falou assim, nossa, a Filadélfia deve ser maravilhoso, uma cidade histórica. Ela nem ouviu a parte do evento de podcast. Aí eu pensei assim e falei, beleza. Não, claro que ela ouviu, mas ela já pensou na questão histórica. E, de fato, a Filadélfia é o berço da democracia americana. Né? O Founding Fathers, todas essas histórias lá. E aí ficou perfeito, concordam? Aí eu me inscrevi no evento e fomos para Filadélfia. E ali eu pude participar de um evento de 3 dias. Então, imagina, Rony, como é que eu saí daquele evento? Pilhado. Totalmente. Pilhadaço. Eu mandava uns vídeos e uns áudios pro Jefferson que toda hora eu falava, Jefferson do céu, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí nasceu a escola. Eu fui buscar a história do Vida nos Trilhos porque tem muito a ver com a vida das pessoas que vivem uma malformação congênita, muitas vezes sentir que a vida está saindo dos trilhos. Era interessante a nossa segunda linha editorial, que é o Lipcast Latitude, onde nós estamos agora, porque o Lipcast Latitude serve exatamente para a gente aproximar os mundos todos dentro dessa mesma comunidade das pessoas que nos ouvem interessadas na malformação congênita.
porque nós precisamos muitas vezes repor a vida nos trilhos em muitas direções. E vocês terem sido pessoas que começaram pelo caminho de colocar a vida nos trilhos e que depois geraram todo esse projeto da escola do podcast, fazia todo sentido vocês virem aqui, porque a vida dos trilhos das famílias tem uma direção, mas a vida dos filhos portadores, os fissurados, essa também precisa estar nos trilhos e muitas vezes sofre alguns percalços, algumas paragens do trem, aqui em Portugal chama-se comboio, em várias estações, eles têm que ir fazendo pequenas pausas dessa vida nos trilhos. Mas não podem nunca perder a noção do objetivo da chegada. E esse objetivo de chegada pode ter vários projetos caminhando em simultâneo, e um desses projetos pode ser, por exemplo, de trazer mais, agregar mais valor para as outras pessoas que passam por essas estações que eles passaram. Então eu queria perguntar para vocês se existe alguma limitação do podcast enquanto mídia de comunicação, pegando um pouco nessa abordagem que a gente falou no princípio, de que o paciente fissurado ele pode trazer alguma deficiência na produção da fala, com alguma dificuldade da sua inteligibilidade. Nós podemos ter maior ou menor dificuldade de acordo com o grau de problema que há. Eu tenho um caso, por exemplo, de um dos meus pacientes que eu já tratei, que agora é adulto, que ficou em primeiro lugar num concurso para controlador de voo. Controlador aéreo. Existe alguma limitação que vocês veem no podcast enquanto mídia de comunicação? Eu não vejo, assim... Como mídia de comunicação, eu não vejo nenhuma limitação. Claro, o podcast a gente está falando de voz. Ok, então quando a gente vai falar sobre imagens, pode ter uma limitação. A gente até fez uma entrevista na Vida nos Trilhos com uma pessoa que teve um derrame no cérebro e ele ficou totalmente paralisado. Tanto é que ele perdeu não só os movimentos do corpo, mas perdeu a fala também. Perdeu a fala. Ele não conseguia se comunicar. Ele ficou... Então imagina uma pessoa que do dia para a noite, ela simplesmente, ela tem o derrame, quando ela acorda, ela não consegue se mexer, e o pior, não consegue nem falar o que ela está sentindo. Então ele teve que se comunicar realmente por gestos, por piscar, aquelas coisas todas, né? E veja só, a gente entrevistou ele, depois de vários anos. No Vida nos Trilhos. No Vida nos Trilhos. E, claro, você percebe que a voz dele não é igual a uma outra pessoa. Ou quando ele era antes do acidente, né? Não é igual. Mas você consegue entender, ele tem a dificuldade e tudo mais. E o trabalho continua. Então, a gente sabe que, mesmo que haja a dificuldade, a questão da comunicação ela é tão importante. Toda vez que uma pessoa fala assim, não, mas eu vou fazer um podcast, a minha voz não é boa, eu tenho uma voz esquisita, eu não sei falar, eu repito muitas palavras, não sei o quê. Falei, olha, é o seguinte, não existe voz feia, voz bonita, existe a sua voz. Porque, de fato, o bonito e o feio é uma interpretação social que a gente faz. Porque, é claro, tudo representa uma curva normal, né? Então, o que está na média, a gente acha que é o certo. E o que está nas pontas, a gente, por preconceito, a gente interpreta como não correto. Mas se a gente desviasse essa média para outro lado, mudaria todo esse conceito. Então, tem gente com voz fina, voz grossa, voz rouca, voz anasalada, voz não sei o que lá, que pode fazer um podcast. Eu não vejo nenhuma limitação, porque... O importante mesmo é ela ter a habilidade de transmitir uma mensagem e ser autêntica e ter personalidade. E aí a coisa, eu acho que pode acontecer. Inclusive um desafio desse entrevistado é que ele queria depois, posteriormente, fazer um podcast. Não sei se ele começou ou não, mas seria interessante ver isso. E eu acredito, tenho certeza que com dedicação... Pode ser que um dia ele tenha uma voz, uma fala que poucas pessoas podem se dar conta de que um dia ele não se comunicava. Então a gente tem que realmente observar, puxa vida, eu posso me comunicar. Imagina eu não poder falar. É difícil, né? Então, a partir do momento que você pode se comunicar, tem que usar essa comunicação e eu acho que o podcast é uma excelente ferramenta para isso. Não vejo muita limitação, não. Exatamente.
As terapias, elas são exatamente integrativas, e é aí que está a grande beleza e o grande desafio, porque essas crianças que têm fenda labiopalatina, elas começam a fazer terapia da fala, ou fonoaudiologia, ou fonoterapia, antes de começar a produção da fala. E tem que fazer esse tratamento, esse acompanhamento ao longo da sua vida. Então, a ideia de ter um podcast pode ser também um fator motivador, um propósito que vai encontrar mais um estímulo para que ele não desanime daquela jornada, daquela maratona de trabalho de fonoterapia ou de terapia da fala ao longo da sua vida para poder chegar nesse objetivo. E isso faz com que eles possam, inclusive, dentro de uma ideia muito mais inclusiva, criar a informação para que outros portadores de fissuras, outras pessoas fissuradas, consigam se identificar com essa causa. E também, dentro do mesmo espírito de inclusão, eles não têm que se cingir ao mundo da fenda labiopalatina. O fato de ter a fenda e ter o seu podcast, eles podem assumir qualquer tema, inclusive no sentido, por exemplo, de ajudar a colocar a vida de outros fissurados nos trilhos. Você sabe que nos Estados Unidos eu conheço podcast, já vi, né? Podcast de pessoas com problemas assim, ou que passaram por vários tipos de dificuldade. Já vi gago, já vi, sabe assim, tem várias. E dentro existe um nicho, ele te torna uma inspiração, enfim, e é benéfico. E o podcast, ele realmente é uma mídia que muitas pessoas começam falando, não, é aquela coisa do rádio, mas isso é errado, porque assim, você não precisa ter aquela questão da locução como se fosse um rádio. O podcast é diferente, não tem regra. Você desenvolve a regra dentro do seu programa, é totalmente democrático, vamos dizer assim. E gera uma conexão quando a pessoa é autêntica, né? Essa autenticidade dele fazer do jeito dele, como que ele é, independente do problema que ele tem. Ele pode até contar, né, a história dele, como que é, né? Até para o ouvinte se identificar. E vai ter pessoas que não vão se identificar, mas vão ter pessoas que vão adorar, vão passar a segui-lo, vão ouvir. E aquilo que você falou é importante também, né, Rony? É um motivo para tornar aquele processo dele, ele ter mais uma motivação para ele naquele caminhar, né? Então ele se coloca numa situação onde ele provoca a necessidade daquele treinamento, ou a necessidade das terapias para que ele continue nesse processo de evolução, né? Eu acho que isso é muito interessante. E mesmo não sendo à frente do podcast, um podcast não se encerra na locução, não se encerra na voz e na fala, né? Há todo um projeto por trás do podcast. E essas pessoas podem, por exemplo, se tiverem ainda assim uma grande deficiência na produção da fala, não tenha deficiência na produção da escrita. Aí vem a minha questão para vocês. Qual é que é a importância do conteúdo no êxito de um podcast? Eu acho que é o ponto mais importante. É o ponto alto. Eu diria assim, se você tem um áudio... É o ponto alto, né? Tudo bem, não pode ser um áudio péssimo, aquele que você não consiga entender. Mas se o áudio não é tão bom, mas o conteúdo é fenomenal, você vai atrair ouvinte. Agora, o oposto, não adianta você ter um microfone top das galáxias e um conteúdo que não seja interessante. Ninguém vai te escutar. Não vai ser por causa do áudio bonitão lá e com uma voz que... Tipo a do Edwin. Se julga aí, pois é. Que se julgue uma voz que é a ideal para isso. Cheio de alegoria. Não vai fazer sucesso. Dentro dessa perspectiva que eu falei para vocês da realidade econômica que abrange as famílias de fenda labiopalatina, de fissura, essas famílias têm uma sequência terapêutica enorme. Implica custos, muitas vezes, e esforços familiares muito grandes. E um dos pontos que os fissurados poderiam pensar quando analisassem a possibilidade de criar alguma coisa, um projeto de um podcast, era pensar assim, os meus pais ou eu já faço um esforço financeiro tão grande, e como é que eu vou fazer um podcast? Vou ter que fazer um investimento, vai ficar pesado. Como é que é isso? Expliquem para os nossos fissurados que
eventualmente estejam a descobrir hoje a possibilidade de fazer um podcast para levar a sua mensagem para mais longe do que a sua rua, do que os seus amigos? O investimento que é necessário para fazer um podcast é muito alto? Na verdade, não existe. Hoje, dá para começar fazendo com zero investimento. Dá para começar com zero, porque assim, se a pessoa já tem um celular ou um telemóvel, né, tipo smartphone na mão, ela já pode começar. E aí eu vou dar o passo a passo aqui, porque você grava diretamente do seu celular, diretamente num aplicativo, que já é a hospedagem, no qual você já sobe o áudio. Ah, mas eu queria pôr música de fundo. Esse aplicativo permite a colocação de música de fundo. Você configura tudo através do celular, sobe e está publicado o seu podcast. Que legal. Ou seja, dá para começar com investimento zero. E uma coisa que eu acho interessante, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou falar do quê? Vou falar... Às vezes você pode criar um podcast ou pode fazer um projeto. Eu mesmo já pensei em fazer isso. Você faz um podcast no qual você só grave do celular, por exemplo. Um projeto bem, como se diz assim, por um lado despretensioso, mas que seja um relato do dia a dia. Uhum. Eu, por exemplo, criei um aí pro exemplo das aulas chamado Diário de Bordo. E eu já vi, tem vários podcasts com esse nome, Diário de Bordo, porque eu adoro Star Trek, Jornada nas Estrelas, e lá o capitão sempre tem um diário de bordo. Ele fala o que aconteceu no dia, tal, não sei o quê, aí vai falar. Então, às vezes eu fico pensando assim, poxa, não seria bacana eu fazer um registro? E você pode criar o seu diário de bordo, onde você vai pegar, imagina um fissurado podendo fazer e dividir como está a jornada dele. Imagina o poder que isso teria. Eu acho que teria um poder muito grande para o fissurado que decidir fazer isso, começar a relatar, mesmo com aquela fala difícil no começo, mas os outros fissurados vão ficar de olho, pode ter certeza. Porque eles vão falar, caramba, o cara tá tentando, ele tá... Autoridade, né? Mas você vê o progresso vertiginoso, onde ele vai relatando esses progressos. Então ele poderia começar um podcast sem essa pretensão, mas que de repente pode ter uma atração monumental. Muito legal. Eu vou te convidar a visitar o blog do Lipia e procurar as duas publicações que tem lá, Diário de Bordo, Data Estelar, porque eu tinha muito medo de aviação, eu tinha muito medo de andar de avião, e conto lá uma história de uma viagem de avião que eu fiz. São 2 diários de bordo, Data Estelar, portanto, saudações venusianas, meu querido. Agora, Jefferson, diz-me uma coisa. Então, por isso tudo que o Edward estava explicando, se um fissurado quisesse começar amanhã um podcast, imaginamos que ele queira contar essa história, queira criar uma identificação para partilhar com os outros, usando essa autoridade, quanto tempo ele teria que estudar para se preparar para lançar o seu podcast? Eu acho que o que o Edward falou aí, essa questão da gente poder usar o celular, até para se experimentar, porque pode ser que a pessoa comece e ela fala, puxa, encontrei o meu lugar, estou me achando, né? Aqui é o meu lugar. Ou a pessoa pode ter a certeza, talvez, que isso não é para mim, ou esse não é o momento. Então eu acho que essa questão de começar com o Anchor, né? E lá no nosso canal, inclusive, entra lá no canal da Escola do Podcast, a gente tem bastante material lá no nosso canal do YouTube, tem as aulas, a gente está toda quinta-feira lá na Escola do Podcast, a gente dá uma aula às 20 horas, horário de Brasília, né? Então nós estamos aqui no Brasil, talvez o pessoal aí em Portugal fica um pouquinho tarde a aula, mas a aula ela fica disponível uma semana, né? Fica ali disponível e depois ela vai para a academia, mas a pessoa também pode ir lá no nosso canal, tem bastante material, tem os vídeos, tem aulas, enfim. A questão do tempo vai muito do conhecimento prévio que a pessoa tem. Mas se hoje a gente pensar que com o celular a gente pode fazer um podcast, a gente faz praticamente tudo num celular para a pessoa começar a entender esse movimento e fazer, como o Edward falou, talvez algo mais experimental. Eu acho que algumas horinhas ali, um tutorial, assistir uma aulinha ou outra, eu acho que é bem rápido mesmo. Principalmente esse pessoal mais jovem, né? O pessoal mais jovem, eles têm essa habilidade, igual o Edward falou, né? Ele quer saber do Instagram, ele vai lá e pergunta para a Mariana. Então, o pessoal jovem às vezes ajuda a gente nessa questão. Mas eu acho que o início,
Eu acho que é por aí, né? Começando com o Anchor, acho que dá para começar. E aí depois, se quiser avançar, quiser criar um negócio, quiser começar a estruturar um projeto, algo maior, aí vai requerer um pouco mais de investimento aí nos estudos e estruturar algo um pouco diferente. Mas os primeiros passos eu recomendo aí que vai pelo Anchor, que vai dar bom. Olha, se bobear, eu acho que você consegue, pegando o celular, né, um smartphone, instalando o Anchor. É o tempo de instalação do Anchor, a configuração prévia, estamos falando de minutos, não estou falando nem de horas, para colocar uma primeira mensagem no ar, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ouvir. Então, nesse molde que eu falei, claro, uma produção mais elaborada pode demorar mais tempo, mas para fazer alguma coisa, colocar no ar, é quase como gravar um áudio de WhatsApp, com a única diferença de que você vai ter que configurar o Anchor no comecinho, mas depois está no ar. Olha, eu vou confidenciar uma situação que não é segredo de maneira nenhuma. Eu sou aluno da Escola do Podcast e todo o Atlas Deepcast surge nos seus primórdios sob a batuta desses dois mestres que eu estou aqui hoje a ter a oportunidade, a felicidade de entrevistar. E aquilo que eu recomendaria para qualquer fissurado que nesse momento esteja a perceber a importância que um áudio ou que um podcast pode trazer para a sua causa ou para o seu propósito, mesmo que não seja uma causa, que seja o seu propósito individual, eu aconselho uma coisa que é absolutamente singular, chama-se Jornada do Podcast, que esses dois senhores que aqui estão, graciosamente, generosamente, publicam uma jornada de 3 dias em que as pessoas saem do zero à publicação do podcast no 3º dia, com tudo o que envolve o podcast, até hospedagem, arte gráfica, eles ensinam tudo e não é pago, é tudo completamente pro bono. Por isso, quem quer de fato começar a fazer um podcast e que acha que tem alguma mensagem para partilhar, algum propósito que justifique a sua entrada no mundo do podcast, eu recomendo vivamente escoladopodcast.com com Jefferson Pérez e Edward Schmitz, porque vocês certamente vão ficar maravilhados com a simplicidade, com a facilidade com que é possível colocar o seu projeto no ar. Uma pergunta importantíssima, porque eu acho que é de transformação que a gente fala quando falamos de fenda labiopalatina, de fissura labiopalatina, toda essa ressignificação de um evento que trouxe uma série de obstáculos, que modificou o trilho que seria daquela viagem sem percalços e transformou numa série de paradas. O podcast mudou alguma coisa na vida de vocês? Bastante, né, Jefferson? Muda tudo, Rony. Mudou a rotina, a gente tem que acordar. Eu já acordava cedo, mas muda bastante coisa. Eu acho que a nossa vida, eu acho que a gente tem que ter projetos. A gente tem que estar sempre olhando para a vida, identificando, né, como você falou, né, para um fissurado, fazer um podcast de algo que ele se identifique, algo que ele tenha prazer, uma mensagem que ele realmente, com algo que ele se importe. E aí vem realmente uma transformação, a vida começa a mudar, porque o projeto começa talvez se transformar em algo maior, ele pode talvez se transformar numa profissão. Ninguém imaginava que a gente, quando era criança, ia falar, eu quero ser um podcaster, né? Eu quero ter... Hoje já é possível a gente ter a nossa mensagem transmitida aí para mais, no nosso caso, do Vida nos Trilhos, para mais de 60 países já. Então, tipo, tá lá, a gente bateu aí a meta, né? Uma meta não, né? A gente ultrapassou a marca dos 100 mil downloads esses dias. Então, assim, é um projeto que ele começou a mudar e começa a transformar, assim, a nossa vida. A gente tem projetos grandes e maiores, tanto para o Vida nos Trilhos quanto para a escola. Enfim, óbvio que as coisas vão meio que se ajeitando e se mudando aí no meio do caminho, mas a gente vai se achando. E as mudanças, sim, elas são grandes. A gente tem grandes projetos, grandes sonhos aí, né, Edward? Nossa. O Edward já deu um passo maior, né? A gente meio que... Então, realmente muda bastante. Você veja, começamos o Vida nos Trilhos lá em 2018, no dia 28 de fevereiro. Aí, poucos downloads, como é normal no começo... E aí a coisa começa a subir. Naquela época, eu frequentava aqui em Curitiba muitos grupos de desenvolvimento pessoal. Eu tinha participado de um evento grande aqui em Curitiba sobre desenvolvimento pessoal, tudo.
Então eu conhecia pessoas que eram ligadas nesse assunto. E aí eu criei um grupo de WhatsApp, você começa a distribuir dentro desse nicho, as pessoas começam a gostar. Aí eu comecei a fazer entrevista de pessoas que tiveram alguma transformação ou virada de colocada de vida nos trilhos, assim, que fosse significativa. Então, no podcast está cheio dessas entrevistas, né? Até por exemplo, um cara que morava na rua até os 17 anos de idade, depois se tornou advogado, enfim, tem um monte de histórias assim, né? Uma mulher que trabalhava em casa de família, né, como empregada, e hoje tem uma empresa de marcas e patentes. Então, você tem muitas histórias assim que são inspiradoras, né? Mas, enfim, daí a coisa vai indo, aí quando você cria esse network, aí eu fui convidado para dar uma entrevista numa emissora de televisão local aqui, que é a TV Transamérica local, Curitiba. Imagina, eu nunca tinha participado de uma entrevista. Então, se eu não tivesse criado o podcast, isso não teria acontecido. Aí veio a possibilidade de eu criar a escola do podcast. Não bastasse isso, teve outro ano passado, eu fui entrevistado na rádio, aqui em Curitiba também, que é um programa de rádio bem conhecido, que é da Maria Rafati, passa todo dia e tal, e eu fui entrevistado. Enfim, aí esse ano de 2000, eu e o Jefferson fomos convidados para dar uma palestra na Campus Party mundialmente, porque ela foi online esse ano, então a gente teve essa oportunidade. Então, você perceba que nada disso teria acontecido se eu não tivesse, eu e o Jefferson lá atrás, decidido fazer um podcast, que na verdade começou como um hobby. Claro que a gente já tinha, ele começou como um hobby, mas a gente tinha uma ideia de que isso pudesse virar um negócio. Esse é um ponto que eu acho que é importante para quem começa. Não tem nada de errado você começar uma coisa já pensando em que seja um negócio. E a gente começou dessa forma. Mas, claro, era mais para um hobby no começo. Mas a coisa foi evoluindo. Então, hoje a gente tem a escola do podcast, a gente tem uma empresa formada, a gente tem CNPJ, né? A gente tem clientes, a gente tem alunos. Eu larguei a minha CLT, né, o meu emprego agora em novembro, para me dedicar único e exclusivamente à escola do podcast. Então é um outro desafio grande, porque dá um frio na barriga também, mas por outro lado a gente abre um mundo de possibilidades. Então a gente nunca sabe o que pode esperar da gente, né? Eu acho que o podcast pode transformar muita coisa assim. Vocês tiveram certamente a oportunidade de conhecer muitos projetos também que nasceram dentro da escola do podcast, e eu tenho vários colegas que eu poderia enumerar com projetos fantásticos que eu acompanhei dentro da academia enquanto aluno da escola do podcast. Vocês chegaram a ter algum contato com algum dos produtos do Atlas Lipcast? Alguma das coisas que a gente fez? Sim. A questão que eu queria que vocês me dessem uma ideia de quem está fora desse núcleo, desse nicho, se vocês, daquilo que vocês viram do Atlas Lipcast, vocês acreditam que os fissurados ou os pais de fissurados vão realmente tirar algum proveito, vão poder usufruir desse conteúdo, de um conteúdo feito como é feito o Atlas Lipcast? Isso é importante socialmente? Eu acho fundamental. Eu acho, com certeza, porque é um trabalho, e aqui a gente já falou, né, inclusive, do nicho, né? Então, essa questão do nicho, ela é muito interessante, porque o podcast, ele permite isso. Então, a questão de você ajudar essas pessoas nesse momento, porque é algo delicado. Isso. Né? Porque a gente está falando de uma má formação congênita, certo? Imagina para um pai, para uma mãe, né? Eu sou pai, né? Todos nós aqui somos pais, né? E você ter essa notícia deve ser algo que no primeiro momento talvez traga uma série de... Talvez a gente fique assustado, com um pouco de receio, né? Você espera, a hora que nasce tem aquele problema, enfim. E depois você poder entender que isso é só uma etapa, né? E tem toda uma jornada. E o Atlas Lipcast, ele vem justamente com o propósito de ajudar e ser essa ponte, né? Ser um canal
de ajuda para esses pais, né, de apoio, de suporte, porque deve ser algo também do ponto de vista emocional, né, algo meio que, né, a pessoa deve sentir isso, né, nós e é um desafio, porque uma vez superado esse desafio, aí vem o desafio com o filho, né? Que é ajudar ele a passar por esse período, porque ele vai ter situações de bullying, a gente sabe de tudo isso que ocorre na vida de um fissurado é diferente. Então, realmente, eu acho que e sim, esses projetos, eles vêm para ajudar, eles vêm para transformar, eles vêm para realmente... E o podcast ajuda isso. Eu acho que isso que é interessante, né? Igual você comentou, né? Da mamãe ali, né? Dela tá amamentando, ela tá ouvindo informações úteis que vão ajudar ela a ultrapassar essas barreiras. Eu acho que realmente são projetos como esse que nascem dentro da escola e que por mais que a gente não esteja envolvido diretamente, eu acho que essa contribuição que a gente dá um pouquinho, a gente fica extremamente orgulhoso dos nossos alunos quando a gente vê esse tipo de mensagem chegar lá na ponta. Eu acho que essa é uma das funções também. A gente tem todo um contexto, mas às vezes a gente também ajudar as pessoas, né? Ter esse propósito é algo realmente assim que nos deixa feliz. E quando a gente vê um projeto como o Atlas Lipcast que está começando e ele vai ter uma jornada, e essa jornada, inclusive, ela acontece na troca de informações com os pais, com os fissurados, nesse movimento é uma troca, ela vai, vem, aí ajusta e ele cresce e com o tempo ele vai se transformando. Então, eu acho que isso é realmente algo assim de um potencial assim incrível, assim, nos deixa assim extremamente felizes e satisfeitos de que a gente contribuiu um pouquinho. Eu acho que isso é legal. A questão da informação, Rowney, ela é tão importante. E assim, e eu tenho uma experiência pessoal, não porque eu fui, assim, nunca tive um filho com fissura, mas assim, eu tenho uma história que eu tive uma filha com uma má formação congênita. Então, eu entendo exatamente o que é você receber uma notícia de que você vai ter um filho com uma coisa diferente. E assim, na época que eu tive essa notícia, porque a minha filha, no caso, então eu tenho 2 filhos hoje, mas eu tive uma terceira, que era a Júlia. A situação foi assim, a gente descobriu num ultrassom, como você mencionou agora há pouco, onde muitos pais descobrem que vai ter uma diferença no ultrassom. E a história, até uma vez você me mandou um áudio, né? Você pediu para eu ver um episódio do Atlas Lipcast, e aí eu demorei para responder para você, né? E eu lembro que eu demorei para responder porque eu confesso que foi difícil ouvir aquele episódio. Porque quando você comentou sobre... Era a questão da notícia, né? E assim, eu não consigo... É difícil quando a gente recebe a notícia. É uma coisa que dá nó na garganta. Eu mesmo fico com nó na garganta agora. E eu lembro que eu tinha ido lá pro ultrassom. Eu levava uma fita de VHS na minha mão. Eu estava levando a fita de VHS, e a minha esposa, a gente era o primeiro filho nosso, né? A primeira filha, né? A gente não sabia o sexo ainda. E eu acho que a gente não sabia. E ok, a gente estava fazendo, acho que era um segundo ultrassom, uma coisa assim. E estava lá na sala de espera, começa o ultrassom, eu entrego a fita de VHS para o médico que ia fazer o ultrassom e falo para ele, olha, põe aí, ele preparou a fita, tudo. E ele começa a fazer o exame. E ele não aperta a tecla de gravar. E aí eu percebo que ele não aperta a tecla de gravar. Daí eu falo, tem que apertar o REC. Daí ele fala, assim, só um momentinho. E ele continua fazendo o teste, lá, fazendo o ultrassom. Aí fica aquele silêncio na sala. Aí eu percebo que tem alguma coisa que está acontecendo. E eu fiquei olhando para a fita VHS, dali a pouco eu nem lembrava mais que eu tinha uma fita, eu acho que eu nunca peguei aquela fita de volta. E dali a pouco ele fala só um minutinho, e ele sai da sala, vai para outra sala. Daí fica eu e a Sandra lá. Daí ela fala, será que tem algum problema? Daí a gente fica toda aquela tensão. Dali a pouco o médico volta com outra pessoa. Aí eles cochicham um pouco. E fala, olha, a gente vai pedir que vocês esperem um pouquinho aqui fora.
e a gente fica lá. E eu não tinha nenhuma informação. E a minha esposa ficou desesperada nesse momento. Eu não sei se a abordagem foi muito boa na época. E, ok. E aí dali a pouco chamam a gente e falam... Eu tinha 27 anos de idade, eu era o meu primeiro filho. A gente nunca tinha tido filhos, né? Era a primeira. E aí você recebe a notícia, olha... no nosso caso, né, sua filha tem um teratoma sacrococcígeo, que é uma pequena malformação onde seria o rabinho do macaco, né, na nossa evolução, no cóccix. E aquilo crescia como um tumor. E aí, resumindo a história, a gente sabia que ia ter que passar por uma cirurgia ao nascer, tudo mais, e aí ela tem que ter um outro tratamento, a minha esposa, na hora de tomar remédio para você, enfim, tem um monte de coisa que aconteceu. Então, assim, nessa situação, é uma situação muito difícil. Assim, tem que passar por ela para saber como é difícil. E aí a gente, no caso, eu vejo como é a relação com o da fissura, né? Porque a nossa filha, infelizmente, depois ela veio a óbito porque não aumentou a cirurgia um dia depois de ter nascido. Primeiro falou, você tem que procurar um médico aí fazer essa cirurgia. A gente saiu, a gente não sabia nem quem procurar, deram um nome lá de um médico. Aí eu cheguei em casa, peguei o telefone, porque a gente não tinha celular, tinha que pegar o telefone, ligar, eu liguei pro consultório e falei assim, olha, preciso marcar uma consulta com tal médico. Ah, sim, olha, ele tem... tipo assim... Ela passou 3 meses para frente uma data disponível. Eu falei, não, mas até lá eu não posso esperar tanto tempo. E eu só falei assim, porque a gente acabou de sair do lugar e parece que minha filha tem só um minutinho. Eu peguei o papel, teratoma sacrococcígeo. Daí ela falou assim, só um minutinho? Aí ela voltou, você pode vir agora? Aí eu fui para lá. Então, assim... Olha só, né? Daí eu falei, não, realmente a coisa é séria mesmo. Mas, enfim, eu vejo que o trabalho que você está fazendo, se eu tivesse na época acesso a um podcast, onde eu entendesse alguma coisa, olha, essa informação, e depois que a gente ficou sabendo do caso, a gente entendesse, conhecesse outras pessoas que passaram por isso, tal... Tem toda uma ajuda emocional, não só técnica, do que a gente precisa fazer e por que a gente precisa fazer essas coisas, mas também ajuda emocional, porque daí para frente, meu caro, é uma avalanche é uma montanha-russa, é um sobe e desce emocional grande. Enfim, né? Então, eu vejo esse trabalho que você faz com a Translipcast, assim, de maneira muito, muito fundamental, né? E, enfim, eu me coloco 100% nessa situação de como isso poderia ser e pode ser benéfico para as pessoas que estão numa situação dessa, né? E assim, o que eu posso dizer para as pessoas que estão numa situação dessas? O que eu posso dizer? Com uma experiência própria de ter passado por uma situação assim, e hoje minha filha Júlia está no céu, mas é que tudo passa, acredite, tudo passa, e a superação vem, a gente só tem que estar disposto a encará-la de frente. E como a gente encara de frente uma situação? Tendo informação. Informação é que o Clipcast fornece. Eduardo, nem sei como te agradecer esse testemunho, esse momento que eu tenho a certeza que vai gerar uma identificação e é um testemunho na primeira pessoa, e nós, dentro do Atlas Lipcast, vivemos e convivemos todos os dias e sabemos da importância dessa manifestação. Só de fato, quem passa por certas experiências na vida é que consegue dimensionar o tamanho das emoções que isso envolve. Cara, aquilo que eu posso te dizer é que um fissurado me disse, numa experiência recente que a gente teve numa conversa, e ele disse que eles sabem o tamanho do percurso e o tamanho da dor, porque eles têm a fenda no lábio.
mas a fissura no lábio, mas que felizmente vão encontrando pelo caminho algumas pessoas que, não tendo nascido com uma fissura labial, têm a fissura no coração. E é exatamente essas pessoas que têm um propósito, que abraçam essa causa, que fazem toda a diferença. E aquilo que vocês fazem na Escola do Podcast é abrir a porta para essa informação. Hoje, a minha audiência tem o Atlas Lipcast como esse ponto de informação, também passou pela importância de uma escola do podcast criada por uma pessoa com um propósito que já vinha de ajudar as pessoas a colocar a vida nos trilhos, de duas pessoas que se encontraram e perceberam que tinham um objetivo comum. A gente tem que ter propósitos comuns para seguir a viagem juntos. E esse é o grande propósito do Atlas Lipcast, e eu acho que é o propósito que vale a pena, encontrarmos pessoas para termos convivências relevantes, convivências que valham a pena, de experiências vividas por essas pessoas que passam por situações que são desafiadoras. Para quê? É isso? Isso mesmo. Não aconteceu por quê, mas aconteceu para quê. E tudo o que aconteceu na tua vida fez de ti o gigante que tu és, os desafios que tu encontraste e conseguiste superar, e depois é que a tua paternidade não cessou com esse primeiro percalço, a tua paternidade continua na Júlia até hoje, é a tua filha até hoje, e ainda por cima vieram mais duas luzes para continuar a iluminar o teu caminho. Por isso, eu acho que a identificação do Atlas Lipcast é com toda essa comunidade de pessoas que sabem que a vida não é um mar de rosas. A vida é como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Campo de batalha. É um campo de batalha. Um campo de batalha permanente. E nós estamos aqui para vencer os obstáculos. Por isso, eu quero agradecer muito, muito vocês dois por esse momento. E eu queria que vocês agora me dessem o caminho das pedras para o pessoal da comunidade de fissurados, para quem esteja a ouvir o Latitude, que não seja fissurado, mas que tenha um propósito e que queira começar um projeto que passe por um podcast. Como é que eles podem fazer o caminho das pedras que eu fiz? Como é que eles chegam à escola do podcast? www.escoladopodcast.com, né? Tem aí o nosso site, começa por lá, tem um e-book que a pessoa baixa, é um guia, na verdade, e aí você recebe uma sequência de e-mails, são 5 e-mails com as aulas, todo o passo a passo que você precisa para poder começar essa jornada. Tem o nosso podcast também, e enfim, lá no nosso canal do YouTube também tem bastante informação para poder começar aí essa jornada. Então, Escola do Podcast, então é só procurar lá, a gente tem acesso toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente está fazendo aula ao vivo, no horário de Brasília, 8, horário de Brasília, aulas ao vivo. E além da gente aprender sobre podcast ou assuntos relacionados, a gente ainda se diverte muito nas aulas ao vivo. Então, será muito bem-vindo. Será uma honra. Muito bem. Agora eu vou falar aqui com a minha audiência. Tu já te tornaste um mapa? Já partilhaste com um amigo a tua experiência? Para viabilizar a continuidade e o crescimento do Projeto Atlas, nós também disponibilizamos alguns conteúdos complementares para quem estiver interessado. Serão alguns vídeos demonstrativos de técnicas ou de recursos, dos quais nós falamos nos episódios do podcast. Esses vídeos vão estar no canal do YouTube do nosso Atlas. Mas sendo um conteúdo que implica a alocação de muitos recursos, para o tornar viável, os vídeos serão disponibilizados numa área reservada, para acesso exclusivo aos MAPA. MAPA são membros ativos do projeto Atlas. Tem tudo a ver com o nosso projeto Atlas Lipcast, não é? Então não faças confusão. O podcast é aberto a todos e estará sempre disponível para ouvir quando e as vezes que tu quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará com vídeos em área restrita para acesso aos MAPA. E tu podes te tornar um mapa. Se quiseres te tornar um mapa Lipcast, basta ir ao nosso site www.atlaslipcast.com
E lá vai encontrar as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, nós poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde nós podemos levar esse projeto. Se não puderes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar, partilhando e classificando com as tuas estrelas, deixando um comentário. E, através desse apoio que nós nos tornaremos mais visíveis, os motores de busca da internet também vão nos encontrar, fazendo com que quem procura o tema também nos encontre. Agora eu quero te agradecer, tu que estás desse lado a ouvir-nos, e eu espero que esse episódio e todos os outros que nós produzimos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda labiopalatina. Se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast, partilha. Vamos fazer desse podcast um podcast com um enorme número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o LIP espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.